E aí, gente? Tudo bem? Quinzena passada a gente começou a falar sobre motivação e hoje a gente vai trabalhar as teorias mesmo que estão lá no livro do Robbins, tá bom? Eu vou detalhar para vocês em 2 videoaulas mais curtas as teorias clássicas e também em seguida eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre as teorias contemporâneas de motivação, tá? Então vamos olhar com calma como é que funciona a motivação, o que é motivação e qual a importância dela para as organizações, tá legal? Caso de dúvida, vocês sabem que vocês sempre podem entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, e também pelo AVA, tá bom? Fiquem à vontade, estou sempre à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá legal? Então, vamos olhar esses slides. E a primeira coisa que eu pergunto para você é, o que é motivação? O que vem a ser motivação? O que te motiva a fazer alguma coisa? O que motiva para você, um trabalhador, a fazer um trabalho? Sua primeira resposta pode ser, o dinheiro. Eu vou escolher uma profissão, eu vou trabalhar nela se ela me pagar bem. Então eu quero que me pague melhor. E eu já começo a aula te perguntando, será que dinheiro é o mais importante? Aí você pode dizer assim, tem aquela piadinha de tiozão que fala, o dinheiro não te traz felicidade, dá o seu pra mim e deixa que eu vou saber usar ele melhor que você para ser feliz. Mas na verdade o problema não é que o dinheiro não é importante, o dinheiro é importante, mas só o dinheiro não traz felicidade. Um pensador uma vez disse que se o dinheiro for a sua esperança de vida, a sua esperança para ser feliz, você nunca vai encontrar esse sucesso, essa esperança, esse objetivo que você tem, tá? Você pode pensar, será que foi Dalai Lama que falou uma coisa dessas? Não, foi um cara chamado Henry Ford. Ele dizia que o dinheiro não pode ser o seu objetivo. Ele pode ser importante para você alcançar coisas que você deseja, mas o dinheiro não pode ser o seu objetivo. Então o dinheiro é muito importante para o trabalhador. Quando você vai escolher um trabalho numa empresa, provavelmente o dinheiro vai ser muito importante para você, mas ele não pode ser o foco central das suas decisões, tá? E por isso eu vou mostrar para você aqui nessa aula por que o dinheiro não é tão importante assim quando você já está lá, já está trabalhando, tá? Então a gente vai entender melhor o que é a motivação do trabalhador e o que leva o cara a ficar motivado ou não, tá? São diversos estudos, diversas teorias que a gente vai poder entender bem como é que funciona a motivação na pessoa e como ela é importante para as organizações. Então a gente já começa com um conceito que o Robbins traz pra gente, que ele diz que motivação é um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. E aí a gente tem que entender essas 3 coisinhas: intensidade, direção e persistência. Vamos lá então. O que vem a ser intensidade? Quando eu falo de intensidade, eu estou falando do esforço que você vai dedicar para fazer alguma coisa, tá? Normalmente, quando a gente vai falar sobre motivação, a gente já pensa na questão da intensidade, a pessoa ter volume, correr atrás, fazer muito acontecer, tá? Imagina um jogo de futebol, quando está começando, o jogador ele vai com aquela intensidade, querendo ir para o ataque, querendo buscar o gol a qualquer momento, buscar com bastante intensidade alcançar o seu objetivo. A intensidade ela é muito importante, tá? Só que sozinha a intensidade não resolve nada. Às vezes a pessoa é muito intensa, às vezes a pessoa tem muita vontade, muita disposição para fazer acontecer o trabalho, porém ela não tem direção, tá? Eu preciso ter direção que vai beneficiar a organização. Então eu tenho que ser intenso, mas de uma forma organizada, de uma forma sincronizada, para que gere benefício para a organização, porque sem isso não faz sentido nenhum, tá? E o último quesito fundamental para que a gente consiga construir a motivação no indivíduo é a persistência, tá? Porque a persistência é você ir lá fazer e às vezes vai dar errado. Você tentar mais um pouco e erra de novo, mas você não parar, tá? Então olha lá, ó, eu penso, eu idealizo, eu tento de novo, eu vou fazer de novo, vou continuar fazendo até eu alcançar aquele objetivo que eu tracei, tá? Então quando eu falo de persistência, eu estou falando de uma medida de tempo, quanto a pessoa consegue se manter intensa, quanto ela vai persistir nessa intensidade, tá? Até que ela alcance seus objetivos. Então, voltando para a nossa definição, eu vou ter que colocar intensidade, vou ter que ser intenso, vou ter que ter direção, eu vou ter que ser persistente, porque às vezes eu vou ter falha no caminho, eu vou ter que continuar insistindo para chegar lá, para quê? Para alcançar aquela meta, tá? E eu só paro quando eu alcançar aquela meta. Isso é motivação, tá?
tá? Eu segui nesse ritmo para eu entender, para eu alcançar aquele objetivo na organização, tá bom? Muitas pessoas têm a motivação mais elevada, a motivação mais contida, a pessoa ela fica totalmente desmotivada, e aí tem muitos estudos que vão ajudar a gente a entender por que é que as pessoas ficam motivadas ou não, tá? E aí, para vocês entenderem essa questão da motivação e do que gera motivação na pessoa, eu trago aqui para você uma pesquisa que foi feita com mais de 1.500 trabalhadores, tá? Eu lancei aqui 1.500, mas foi um pouco mais do que 1.500 trabalhadores. E aí tem 5 coisas que eles disseram que são mais importantes no trabalho, tá? Que geram motivação para eles no trabalho, que são, ou seja, o principal elemento motivador para eles no trabalho. O primeiro que eles colocam pra gente é uma atividade que ele possa aprender alguma coisa. Ou seja, se ele tem que ficar fazendo uma coisa repetitiva o tempo inteiro, se ele não, uma coisa que ele não vai evoluir, não vai sentir que ele está fazendo diferença, aquilo não é motivador para ele. Mas quando é o contrário, ele se sente motivado, tá? Então ele quer escolher as atribuições dele, saber escolher o que ele pode fazer para ele poder dar o seu melhor, tá bom? Segundo, ter um horário flexível, tá? Tempo livre. É muito importante no dia a dia do trabalho você ter tempo livre, tá? Você poder escolher a hora que você quer poder fazer uma atividade, você tem as metas que você tem que cumprir, você tem que entregar aquele trabalho, mas você quer ter tempo livre para você poder definir o que você quer fazer primeiro, o que você quer fazer depois, mas você vai entregar aqueles resultados. Essa flexibilidade que o trabalhador requer muitas vezes, daí que às vezes falta, porque o cara valoriza o tempo que ele tem, ele valoriza poder usar bem o seu tempo, tá? Além disso, elogio. Olha que coisinha boba. Sério, professor? O cara prefere elogio ou dinheiro? Sério. Elogio é mais importante para ele do que dinheiro. Repara que você não está vendo dinheiro nessa lista que eu estou te colocando de 5 aspectos principais. Tá? Elogio é mais importante para esse trabalhador. Por quê? Porque ele está sendo elogiado, os caras estão reconhecendo que ele está fazendo alguma coisa boa. Tá? Elas gostam de se sentir necessárias, gostam de sentir que seu trabalho está sendo apreciado pela organização. Tá? E muitas vezes os chefes deixam de fazer isso. Às vezes passa despercebido, às vezes o chefe até pensa, pô, fulano trabalhou muito bem, mas não dá aquele elogio, não dá aquela palavra que incentiva o cara a continuar entregando aquele bom desempenho, tá? Isso faz muita falta, e o elogio é muito importante para o trabalhador. Além disso, mais autonomia e autoridade no seu trabalho, tá? Você poder fazer o trabalho sem ter que ficar alguém ali no seu pé xeretando, vendo se você está fazendo certo ou errado, tá? Uma liberdade para você poder fazer o trabalho. As chefias têm condições de monitorar os seus trabalhadores, sem necessariamente ter que ficar em cima do cara o tempo inteiro, dando autonomia para que ele faça o serviço. Se ele fizer errado, você faz correção posteriormente, mas não tem que ficar em cima do cara o tempo inteiro. E mais tempo com o chefe. Existe a percepção nas organizações de que tempo é dinheiro. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Se tempo é dinheiro, quando o seu chefe passa tempo com você, dedica tempo a você, aquilo te dá uma confiança muito grande. Tá? Então o chefe passar tempo com o subordinado, mostrando para o subordinado, cria na pessoa um sentimento de, nossa, ele está confiando em mim, então eu preciso me dedicar um pouco mais. E as pessoas valorizam quando esse chefe dedica esse tempo a eles, tá bom? Tempo para quê? Para escutar a reclamação que ele possa ter, às vezes responder uma pergunta, esclarecer dúvidas que essa pessoa possa ter, tá? E aconselhar também. Tá? Dizer como a pessoa pode fazer para melhorar, o que tem feito de errado, enfim, diversas coisas que o chefe pode fazer para ajudar o seu funcionário a melhorar. E agora eu quero que você preste bastante atenção nesse slide que eu vou colocar para você. Olha só. Os respondentes listaram dinheiro, ou seja, dinheiro é importante, mas somente depois desses itens. Eu preciso do dinheiro, tem um monte de coisa que eu preciso fazer com dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou poder viajar nas minhas férias, não vou poder passear, não vou poder comer aquela coisa daquele restaurante que eu gosto muito, tá? Eu preciso de dinheiro para fazer muitas coisas, mas ele não vem antes de tudo isso, tá? Porque o dinheiro é uma coisa que você vai receber pelo trabalho que você está desempenhando, mas o trabalho, o dia a dia, sua rotina, depende disso aqui para ser agradável, para ser uma coisa prazerosa para você. Tá? Então isso aqui é o seu dia a dia. O dinheiro ele vem depois. Ele é parte, mas ele não é o fundamental para que você possa desenvolver o seu trabalho. Tá legal? Bom, para corroborar isso, para explicar isso bem, a gente vai analisar diversas teorias, algumas antigas, que também podem ser chamadas de clássicas, e numa futura aula eu vou trazer para vocês as teorias contemporâneas, as teorias mais atuais. Tá bom? Então vamos começar falando sobre as teorias clássicas ou antigas. Tá? Sempre que eu vou falar sobre teoria clássica de
comportamento organizacional de motivação, a primeira que vai vir na minha cabeça é uma teoria chamada hierarquia das necessidades, tá? Ou também pirâmide de Maslow. Tá? Você já deve ter ouvido falar sobre ela, e ela traz para a gente uma concepção de que as pessoas elas têm necessidades básicas, e à medida que elas vão atendendo uma necessidade mais básica, elas vão partindo para a necessidade imediatamente superior. Então eu tenho lá minhas necessidades fisiológicas. O que vem a ser necessidades fisiológicas? Aí eu posso falar fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades que o corpo humano tem, tá? Necessidades que o corpo tem. E eu tenho que ter, pela visão de Maslow, essas necessidades atendidas para que eu possa partir em busca de uma outra necessidade, atender essa outra necessidade, que no caso aqui é a necessidade de segurança, tá? Que vem essa necessidade de segurança. Quando eu falo de segurança, eu estou falando de eu me sentir seguro no trabalho, eu estar com o meu emocional equilibrado, eu sentir que eu não estou correndo risco de perder minha casa ou de ter qualquer tipo de problema no meu ambiente. Eu estou me sentindo confortável, seguro, para que eu possa partir em busca de melhorias na minha vida social inicialmente, tá? O que seria melhoria nessa minha vida social? Eu ter a afeição dos meus colegas, tá? A aceitação, eu ter amizade, eu sentir que eu faço parte de um grupo. Isso é muito importante para o trabalhador, tá? E aí, atendida a necessidade social, Maslow diz que o ser humano parte em busca de atingir as suas necessidades de estima, tá? Ou seja, eu senti que eu sou uma pessoa importante, e aí com isso, quando eu passo a sentir que eu faço parte de um grupo, eu estou seguro e as necessidades fisiológicas estão atendidas, eu começo a me sentir bem comigo mesmo. Tá? Poxa, pessoas gostam de mim, eu não tenho perigo, eu estou bem alimentado, eu estou tranquilo. A pessoa começa a se sentir bem consigo mesma, tá? E aí ela vai começar a ter mais respeito próprio, a capacidade dela de se sentir realizada aumenta, ela vai sentir que ela tem autonomia para conduzir a própria vida, tá? E aí nesse ponto aqui eu começo a ver a questão de preocupação com o status, tá? Eu tenho uma posição adequada, eu estou bem socialmente, eu tenho amigos, as pessoas se importam comigo, eu sou ouvido, eu sou querido, e aí eu começo a sentir aquele ego mais inflado, tá? Quando eu começo a sentir que eu estou bem, que eu estou estabilizado, e eu estou com tudo de vento em popa, aí vem o topo das hierarquias, que é a autorrealização, tá? A autorrealização é aquela coisa de você se sentir pleno, tá? Você chegou onde você queria chegar, é o game over. Você não tem mais o que fazer, você já está no topo da montanha, cara. Você já cresceu, você já tá conseguindo se desenvolver sozinho, você não precisa mais do apoio de ninguém, você já está completo, tá? Você sente necessidade de poucas coisas a mais, porque você já chegou lá, tudo que você queria conquistar você já conquistou, tá? Mais ou menos você ser assim, uma pessoa que é plena. Não necessariamente para você chegar aqui na autorrealização, você tem que ser extremamente rico, você tem que ser muito bem casado, tá? Se essa fosse o objetivo de vida. Não necessariamente. Às vezes a pessoa ela consegue chegar à autorrealização sentindo bem consigo mesmo, com o seu cachorro, sabe? Às vezes a pessoa está num emprego de nível médio, mas ela já está satisfeita. Tem uma história muito legal de um executivo que ele foi abordado por uma headhunter, esse pessoal que busca pessoas para crescerem na vida profissional e ocupar cargos de liderança em organizações. O cara ele era um gerente numa empresa, e aí a mulher entrou em contato com ele oferecendo para ele uma vaga muito boa numa organização em que ele ganha mais do que o dobro. Ele virou para ele e falou: muito obrigado por lembrar de mim, eu fico super feliz, mas eu já cheguei no topo. E aí ela pegou, olhou o currículo dele e falou: cara, esse cara chegou no topo, como assim? Ele tá numa gerência básica, esse cara ainda não chegou numa superintendência, ainda não chegou numa controladoria, ainda não chegou numa diretoria organizacional, como é que esse cara chegou no topo? Ela falou: olha, como assim? Ele falou: bom, olha, eu não perco um jogo de futebol dos meus filhos, eu posso acompanhar tudo, eu tenho férias, eu não tenho que ficar viajando, ficar longos dias fora de casa, pra mim tá bom, eu já tô no topo. Então o topo é uma coisa muito relativa. Às vezes a pessoa pensa que precisa de muito para se sentir autorrealizada, para estar satisfeita e se sentir já plena, mas na verdade às vezes ela não precisa de tanta coisa, tá? Isso é a autorrealização. Você está bem consigo mesmo, você já sentir que você já está bem socialmente, que você já se sente pleno, sua posição é suficiente para você, você está tranquilo em termos de segurança, você não sente necessidade fisiológica básica nenhuma, enfim. A autorrealização vem a ser isso, tá bom? Agora,
a gente vai falar nas teorias contemporâneas sobre a evolução dessa pirâmide de Maslow, tá bom? E aí você pode dizer, tem outras coisas que eu poderia incluir aqui. Tem muitas imagens que colocam o Wi-Fi, a necessidade tecnológica como uma coisa básica também que a gente precisa ter. E enfim, essa pirâmide, da visão de Maslow, ela vai sendo atualizada, obviamente, tá? Mas existem outras necessidades que podem surgir, vocês podem apontar como sendo necessidades básicas que se tenha no desenvolvimento da vida profissional, tá bom? Enfim, vamos em frente? Segunda teoria clássica que a gente vai abordar, são somente 3 teorias clássicas, tá bom, pessoal? Por isso que esse videozinho é bem curto. A segunda teoria que a gente vai analisar é a teoria X e a teoria Y, tá bom? Bom, essas teorias, que no caso elas são duas em uma, elas foram propostas por um cara chamado Douglas McGregor, tá? E ela apresenta 2 visões distintas do ser humano. Esse cara, ele fez uma análise com diversos gestores de organizações, e aí ele percebeu, durante essas observações, que os executivos eles avaliavam as pessoas com base em algumas premissas. Então ele percebeu que, dependendo de alguns comportamentos dos trabalhadores, os executivos tinham uma visão mais negativa, e dependendo do comportamento das pessoas, os executivos tinham uma visão mais positiva em relação a elas. Tá? E aí ele passou a desenvolver essa teoria X e a teoria Y. A teoria X ela apresenta uma visão mais negativa do ser humano, e a teoria Y uma visão mais positiva. Tá? A teoria X ela lembra muito aquela visão lá que o pai da teoria... Ai meu Deus do céu. Taylorismo. O pai do Taylorismo desenvolveu pra gente aquela visão do ser humano é preguiçoso. Então a teoria X ela traz muito essa visão pra gente, que o maluco ele é preguiçoso, o cara ele não quer nada com nada. Tá? É isso que o McGregor fala, que os executivos eles têm essa visão diferenciada das pessoas, tá? Dependendo do comportamento dela. Tá? Ele analisa o comportamento da pessoa e aí eles estabelecem essas premissas. Tá bom? Que premissas são essas, professor? Vamos lá. A visão X e a visão Y estão aí na tela para vocês. Tá? Ele diz o quê? Que o funcionário, no caso, na visão da teoria X, ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso, ele é acomodado. Tá? Ele vai enrolar o tanto que ele puder, eu tenho que coagir ele, eu tenho que impor para ele, eu não posso dar ouvido para esse cara, eu tenho que colocar ele para trabalhar e fazer o máximo no menor tempo, porque senão ele não vai correr atrás mesmo. Tá? De outro lado, ele vê aquela visão do trabalhador como sendo uma pessoa motivada, como sendo uma pessoa que acha o trabalho uma coisa natural e importante para ele gosta de fazer aquele trabalho. Tá? Ela não precisa ficar sendo coagida o tempo inteiro para trabalhar, ao contrário do que diz a teoria X. Ele entende que a pessoa ela é auto-orientável, tá bom? Ela pode fazer o trabalho dela espontaneamente, tá? E ainda assim, sendo uma pessoa que não seja uma mente brilhante, que seja uma pessoa mediana, ela tem total capacidade de aprender e fazer bem o serviço dela, tá bom? E ir em busca da responsabilidade. E também tem capacidade de tomar decisões, tá bom? Muito importante essa visão de que a teoria X ela parte da premissa de que as necessidades de nível básico comandam. E aí a gente vai fazer uma reflexão aqui com Maslow, tá? Ele diz que as necessidades de nível básico predominam na vida dos indivíduos, tá? Já a teoria Y, ela diz que as necessidades de nível mais alto são dominantes, ou seja, as pessoas elas tendem a buscar sempre lá aquela necessidade de estima, aquela necessidade social, aquela necessidade de autorrealização. Elas tendem a buscar o topo, tá? Enquanto a teoria X acha que o cara só quer saber de segurança e de ter sua necessidade básica atendida, a teoria Y identifica o ser humano como uma pessoa que pode contribuir, que pode fazer mais pela organização, se ele tiver oportunidade para isso, tá bom? E a última teoria que a gente vai analisar hoje, nessa aula, tá? É a teoria dos 2 fatores. Essa teoria ela foi proposta por um cara chamado Herzberg, tá? E Herzberg ele diz pra gente, pessoal, que a pessoa ela tem alguma necessidade no ambiente organizacional. E algumas coisas que acontecem no ambiente organizacional vão influenciar como a pessoa se comporta, como vai ser a motivação e a dedicação da pessoa ao trabalho. Tá bom? Então ele diz o seguinte: existem fatores higiênicos e existem fatores motivacionais. Tá bom? E aí ele fez, para ele poder chegar a essa teoria, ele pediu para que as pessoas descrevessem assim, em detalhes. Ele foi fazendo entrevista com as pessoas para poder entender momentos do trabalho dela em que elas se sentiam muito bem e momentos em que elas se sentiam muito mal dentro do seu trabalho, tá? E aí ele pegou essas respostas e ele juntou.
E aí, depois que ele analisou as respostas dos trabalhadores, ele percebeu o seguinte: quando as pessoas estavam muito bem com o trabalho, elas sempre falavam de elementos motivacionais, tá? Pessoas que faziam elas se sentir bem no dia a dia, que são fatores que a gente pode chamar de fatores intrínsecos, ou seja, que vêm de dentro para fora, que a pessoa percebe em relação ao trabalho. Que tipo de fatores seriam esses, professor? Tipo, eu estou crescendo no trabalho, eu estou me sentindo bem com isso, eu estou sendo reconhecido pelo meu trabalho, o meu chefe tem me elogiado, ele tem me dado mais responsabilidade, eu tenho desenvolvido coisas muito boas, eu tenho realizado muita coisa aqui, isso tem me feito muito bem, tá? Esses fatores motivacionais, eles geram satisfação com o trabalho. Ou seja, quando a pessoa sente que está progredindo, quando a pessoa sente que está crescendo, se desenvolvendo, ela vai se sentir mais satisfeita, mais feliz com o trabalho. Agora, quando as pessoas respondiam trazendo fatores extrínsecos, ou seja, fatores de fora, ou seja, fatores do ambiente, não fatores da percepção interna dela, ele entendia que isso eram fatores higiênicos. Por quê? Porque era o ambiente de trabalho que causava nessas pessoas um sentimento negativo. Então, o que Herzberg concluiu com essa pesquisa? Que quando os fatores higiênicos comandam, quando a pessoa tem um ambiente de trabalho que ele é muito ruim, quando a supervisão é ruim, quando a pessoa está sendo mal remunerada, ou quando tem atraso no pagamento, ou quando ela não está recebendo os benefícios que ela gostaria, ou quando as políticas que a empresa desenvolve não são adequadas na visão daquela pessoa, ou o ambiente de trabalho não é bom, ele está tendo muitos conflitos com os colegas, enfim. Quando eu tenho muitos problemas no ambiente de trabalho, esses fatores são considerados higiênicos, eles podem gerar uma coisa chamada insatisfação. Tá? Ou seja, fatores higiênicos podem causar insatisfação no trabalhador. Por quê? Porque eles estão muito ruins. Agora, se eu tenho uma supervisão boa, se o salário está sendo pago em dia, eu estou tendo meus benefícios pagos em dia, as políticas da empresa são boas, a condição de trabalho não é tóxica, o meu ambiente de trabalho é bom, isso não gera satisfação. O que acontece é que isso não vai gerar insatisfação. E aí ele fala pra gente que a gente tem um contínuo duplo. O oposto da insatisfação que pode ser gerada se os fatores higiênicos não forem atendidos é a não insatisfação. Ou seja, se eu tenho isso aqui bom, eu não vou ficar insatisfeito. Mas se eu quiser deixar o trabalhador satisfeito, eu tenho que trabalhar os fatores motivacionais. Ou seja, eu tenho que ver como é que a pessoa está em termos de progresso, de reconhecimento, responsabilidade, realização, como a pessoa está se sentindo, tá? Então, se eu tiver tudo isso aqui, os fatores higiênicos atendidos, mas eu não tiver nenhum fator motivacional atendido, a pessoa ela vai simplesmente existir no ambiente organizacional, tá? Ela não vai estar necessariamente motivada pela visão dessa teoria. Agora, se eu tenho esse ambiente bom, tá? E eu tenho esse ambiente aqui bom, a pessoa ela não vai estar insatisfeita, e aí pelo fator motivacional ser atendido, eu vou conseguir gerar satisfação. Então, para eu poder gerar satisfação no trabalhador, eu só consigo através desses fatores motivacionais. E olha só, a conclusão que Herzberg trouxe para a gente. Remuneração não é fator motivacional. Tá? Quando você vai trabalhar, você imagina que você consegue um emprego numa empresa grande, e aí você vai ganhar 10 mil reais por mês nessa empresa. Cara, 10 mil reais. Tô bombando. 10 mil reais por mês. Trabalho primeiro mês, caraca, final do mês vai chegar 10 mil reais na minha mão. Top, top, top. Legal, né? Legal. Segundo mês, trabalho, 10 mil reais na minha mão. Maneiro. 10 mil reais de novo. Terceiro mês, mesma coisa. Quarto mês, mesma coisa. Quinto mês, mesma coisa. Sexto mês, o ambiente de trabalho é ruim. 10 mil reais todo mês. Mas aquela motivação que você tinha, porque caramba, eu vou ganhar 10 mil reais, começa a cair. Por quê? Porque aquilo não é motivação. É simplesmente uma coisa que você tem que receber. Aí imagina, o seu patrão vira para você e fala: olha, esse mês vai atrasar 10 dias o pagamento. Aí você já começa a gerar insatisfação. Tá? Agora, se ele te paga em dia, depois que você já acostumou a ganhar esses 10 mil reais, você simplesmente não vai ficar insatisfeito com o seu ambiente de trabalho. Tá? Então, a remuneração ela é considerada como um fator higiênico. Por quê? Porque ela é uma coisa básica. Você trabalha, você recebe um pagamento, tá? Por isso que ele tem essa visão e não colocando ela como uma coisa, como um fator motivacional, tá bom? Bom, para essa aula, pessoal, é só isso, tá? Para essa aula é só isso mesmo, tá? Pra gente já finalizar essa parte inicial
da motivação, tá? Depois eu volto com vocês no próximo vídeo falando sobre as teorias contemporâneas, tá legal? Caso de dúvida, entre em contato, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.